Bem, eu vou gravar. Boa noite de novo. Boa noite a quem já estava, a quem acabou de chegar, né? Estamos gravando. Eu salientei, então, que meu primeiro objetivo é avançar na matéria e chegar até o término do que está previsto para a nossa prova. E é o que eu vou fazer aqui no início, depois voltando para discutir a prova e falar um pouquinho da A2. Então, vamos para o nosso material. Eu já compartilhei com vocês o vídeo, então vocês já receberam o vídeo do tema 5. Na nossa aula de hoje, eu vou tratar desse tema. Na aula passada, nós falamos do texto. Eu falei um pouquinho do texto jurídico e eu disse para vocês que na petição inicial e na sentença ocorrem discussões. Há discussão sobre fatos, há discussão sobre leis, há discussão sobre interpretação da lei. E há necessidade de argumentação. Portanto, o nosso tema agora é justamente a retórica. Eu quero apresentar para vocês uma noção de retórica, eu quero mostrar a comunicação retórica e falar um pouquinho da retórica no direito. Primeiro, o que é retórica? A palavra retórica vem do grego. Retórica é a justaposição de duas palavrinhas, iké, que significa arte ou habilidade, e retor, que significa um orador que sabe falar bem em público. É uma pessoa experiente que fala bem em público. O que é retórica? Ora, retórica é justamente a arte daquele que fala bem em público. Então, a arte daquele que fala bem em público é a retórica. O retórico é o indivíduo que domina essa arte e, portanto, sabe falar em público. Quando a gente fala de retórica, nós temos que voltar para Aristóteles. Porque Aristóteles escreveu um tratado sobre retórica. Olha que interessante. Sócrates é o pai da filosofia grega. Ele cria a filosofia grega. Platão é seu grande discípulo. E Aristóteles é o grande discípulo de Platão. Sócrates não escreveu. Nós não conhecemos o pensamento de Sócrates diretamente. Nós conhecemos por Platão. E o que nós sabemos a partir de Platão é que tanto Platão quanto Sócrates abominavam a retórica. Eles consideravam a retórica uma coisa ruim. Eles classificavam a retórica como uma técnica mentirosa que leva ao engano, ao engodo, ao erro. Pois bem, Aristóteles, que é um filósofo do meio termo, do equilíbrio, tem uma visão um pouquinho mais equilibrada. Ele admite que há maus e bons retóricos e que a retórica pode ser usada para finalidades ruins, mas também que ela pode ser usada para finalidades boas. Aristóteles, inclusive, salienta que a retórica seria muito importante para a democracia. Tanto é assim que ele estuda a retórica e escreve livros sobre a retórica. Aristóteles define a retórica, quase que de modo literal, como a arte ou a habilidade de falar em público. Os gregos falavam em público para fazer as leis, para julgar conflitos e em diversas outras cerimônias. Todavia, segundo Aristóteles, a retórica é a arte de falar em público com um objetivo específico, que é influenciar ou persuadir as pessoas. Portanto, a retórica se torna uma arte de falar em público com vistas a atingir esse objetivo que é influenciar a pessoa. Você não fala em público apenas por falar de um jeito bonito.
quem é retórico não quer falar apenas de um jeito bonito, mas quer, fundamentalmente, convencer ou persuadir as pessoas. Bom, eu indiquei aí em azul um livro da Campbell que chama-se Atos de Retórica para Pensar, Falar e Escrever Criticamente. Esse livro eu li já há algum tempo, né, já faz um bom tempo que eu li a primeira edição desse livro em português, mas ele está disponível na minha biblioteca. É legal, quem tiver interesse, dar uma lida, que ele traz uma abordagem bem contemporânea da retórica. De qualquer modo, na retórica, o objetivo é o convencimento. Para convencer, eventualmente, o retórico pode usar uma argumentação que é muito parecida com a ciência e com a filosofia. Ele pode fazer uma argumentação com base na lógica pura, na razão científica e nos fatos. Mas, quando o retórico perceber que isso não basta ou que isso não é suficiente para convencer, ele vai montar uma argumentação baseada em outros elementos. Ele vai montar uma argumentação baseada, por exemplo, em crenças religiosas, em aspectos históricos ou até em valores culturais. E também, se for necessário, o retórico vai construir uma argumentação com associações mentais, com sentimentos, com metáforas, com desejos, com sonhos, enfim. O que marca a retórica é essa ideia de convencer ou persuadir. O discurso retórico é um discurso que tem uma intenção, que tem uma finalidade. E essa finalidade é gerar a concordância, a adesão no público, no ouvinte, na plateia, no auditório. Veja, pessoal. Então, a primeira coisa que eu trouxe para vocês é a noção da retórica. A retórica é a arte ou a ciência de falar bem em público. Espera aí. Arte no sentido de técnica. Ciência no sentido de conhecimento. Então, a retórica é um conjunto de técnicas, um conjunto de conhecimentos que permite às pessoas falarem bem em público. Mas há uma intenção. E a intenção é falar bem em público para convencer as pessoas, para persuadir as pessoas. Quando você faz um discurso retórico, você quer que a pessoa acredite no que você quer que ela acredite. Ou você quer que a pessoa faça alguma coisa e você vai montar o discurso retórico para mobilizar a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. Olha, eu tenho que dizer para vocês que é um privilégio falar de retórica nesse momento. Por quê? Se nós olharmos para o contexto político, para o contexto até comunicacional global, a retórica é a coisa mais importante do mundo nesse momento, e no Brasil hoje ela é a coisa mais importante, ela é a coisa que está em maior destaque. Por quê? Porque se nós pensarmos, e eu vou dar 2 exemplos, nesses 2 exemplos, vocês terminarão concordando comigo. Primeiro, fake news. O que é a fake news? Olha, é a produção de uma notícia falsa. Vamos ficar na literalidade. Pois bem, normalmente o fenômeno fake news é um fenômeno em que há uma empresa ou um grupo de pessoas que tem amplo domínio de uma técnica que é a retórica. Quem produz fake news é aquela pessoa que está amparada por um conjunto de estudiosos, por um conjunto de cientistas, de analistas, que compõem uma empresa que está obtendo informações a respeito das pessoas e está produzindo um discurso com a finalidade de ter likes, de ter compartilhamentos, de ter seguidores,
Portanto, esse fenômeno usa e abusa de elementos da retórica. E justamente hoje nós estamos aí no momento da CPI da fake news, nós estamos no momento de investigações, tentando associar a eleição presidencial do Bolsonaro ao fenômeno da fake news, e nisso não há nada de melhor ou pior para o Bolsonaro, porque esse fenômeno está no Trump, esse fenômeno esteve na França, está em outros países do mundo. Ora, o grande tema do momento é a fake news, e a fake news é um típico exemplo de uso da tecnologia retórica para produzir comunicação. Bom, isso de um lado. Se nós olharmos de outro lado, todo o aparato das redes sociais, das mídias sociais, usa e abusa da retórica. Esse conjunto de pessoas que são os influenciadores digitais, pessoas que têm seguidor, olha que coisa tosca você ser seguidor de alguém. É uma coisa, na minha cabeça não entra. Ah, não, eu sigo. Hã? Você segue o quê? Você segue? Como assim? Você segue o fulano porque sabe fazer embaixadinha? Você segue a outra porque ela foi produzida pela indústria cultural para ser atriz de cinema, ou ele foi produzido para ser galã, ou a pessoa foi produzida pela indústria cultural para ser cantor. Gente, isso é uma indústria. As pessoas são produzidas. E o fenômeno da retórica está nessa produção da pessoa e está na produção do Instagram, está na produção do Facebook, está na há uma equipe profissional. Não é possível, vocês não podem ser ingênuos a esse ponto. Você não acha que é o cara que faz embaixadinha que está escrevendo a notícia. Tá, ele pode escrever uma, mas o resto não é. Você não acha que é o. Tudo é produzido. O erro, há um estudo hoje que mostra o quanto o erro de ortografia é importante para disseminar fake news. A coisa é explicitamente escrita errada. Ela é, perdão, conscientemente escrita errada. Para disseminar, para poder rastrear, para você saber qual foi o alcance. Então tem um erro grotesco para você saber qual é o alcance. Mas enfim, pessoal, isso é retórica. É impressionante a força da retórica hoje. E eu tenho o privilégio de falar isso para vocês, se vocês nunca pensaram nisso. É impressionante. No caso da fake news, existem empresas ganhando milhões, e você tem uma desgraça na sociedade global que é o Facebook. É uma empresa absurdamente sem caráter, que extrai os nossos dados de tudo que nós fazemos. E esses dados são importantes para quê? Para a produção do discurso retórico. O Facebook extrai os dados e vende, e cobra milhões por esses dados. E aí o discurso é feito sob medida. Mas a gente vai chegar lá, pessoal. Vocês vão entender isso a partir da retórica. Mas veja, e do lado das mídias sociais, toda postagem que é feita, ela é feita para gerar uma reação. É o like, é o seguidor. E você mede instantaneamente. Ah, essa postagem funcionou. E olha o grau de aprendizado. O infeliz posta 3, 4, 5 vezes por dia. E a equipe vai analisando, vai estudando. Isso gerou mais, menos, é melhor postar nessa hora, é melhor postar. Isso é tudo ciência. E nós, otários, eu me coloco nisso, nós caímos. A gente clica, a gente aperta, a gente segue. Mas chega, pessoal, chega, senão eu me perco nisso e não continua a matéria. E vocês vão ver como as coisas se casam. Então tentem ouvir a matéria pensando nessas coisas. Embora eu vá fazer as relações, mas tentem fazer essas relações, tá, pessoal? Vamos ver aí, Leonardo. A retórica está relacionada com a aprovação social. Posso voltar já na sua questão, Leonardo? Eu vou avançar mais um pouquinho para tentar mostrar o procedimento da retórica,
mas depende. Se você quer mudar a opinião de um grupo, é bom você partir do universo que você conhece. Então você vai usar as informações que você tem a respeito daquele grupo para produzir uma série de textos, uma série de informações dentro daquele nível da segurança para o grupo, e aí você vai trazer coisas novas ou diferentes. Agora, se você quer só conquistar o like, se você quer só... Você vai reproduzir aqueles mesmos valores eternamente. Então você vai continuar produzindo e produzindo e produzindo cada vez mais. Um dos estudos mais interessantes, eu não lembro aqui de cabeça o nome, pessoal, depois posso pegar para vocês, é um estudo norte-americano, está em inglês também, que mostra o como foi havendo esse processo a partir dos valores, porque era mais fácil você fazer as pessoas recompartilharem, retweetarem, darem like, se você levasse as pessoas para o radicalismo. O estudo mostra como as pessoas foram sendo conduzidas cada vez mais nas redes sociais para as polaridades, para as polarizações, em virtude de ser mais fácil você fazer um radical compartilhar um post do que você fazer um indeciso compartilhar um post. É impressionante, mas eu já volto, tá? E aí você me provoca de novo, tá, Leonardo? Eu vou lá para o material, já volto daqui a pouquinho, e a gente volta a conversar. Tá bom? Um instante aí e eu volto. Deixa eu dar mais um passo. Por enquanto eu apresentei o conceito de retórica e me empolguei aqui, pessoal. Mas vamos avançar só um pouco. A retórica é uma comunicação. Então, eu vou falar da comunicação retórica, nenhuma novidade para vocês. Eu já falei algumas vezes da comunicação. O emissor cria uma mensagem para o receptor. Se eu falar assim, eu estou sendo neutro, estou falando da comunicação. Na retórica, normalmente, o emissor é o orador. A mensagem é o discurso, é o objeto. E o receptor é o auditório. Na retórica, o elemento mais importante é o receptor, é o auditório. Porque a comunicação é feita para convencê-lo. Então a retórica é uma comunicação feita para convencer o auditório. Olha, eu vou elencar aqui. Aqui temos mais alguns livros indicados aí para vocês, para quem tiver interesse, né? Que tratam disso. Na retórica, nós temos o orador, o falante e o emissor. Quer dizer, a mesma figura, vários nomes. O emissor da teoria da comunicação vira orador ou falante na retórica. É aquela pessoa que vai produzir a mensagem, que vai produzir o discurso. E essa pessoa vai propor um ponto de vista ao destinatário. O orador, na retórica, ele quer se adaptar ao ouvinte. Ele vai produzir um discurso diferente para cada tipo de plateia, para cada tipo de auditório. O orador quer capturar a atenção do ouvinte. Por quê? Ele quer fazer o ouvinte aderir à sua proposta. Ele propõe uma tese, ele propõe uma ideia, ele propõe uma ação, e ele quer que o ouvinte faça ou venha a aderir àquilo que ele propôs. O ouvinte, o auditório, o receptor, é aquela pessoa, ou são aquelas pessoas que recebem o discurso, são os destinatários do discurso. Na retórica, toda a argumentação vai girar em torno do receptor. A argumentação vai ser montada conforme o auditório. E é esse auditório que vai aceitar ou rejeitar a tese. Ele vai aderir ou não aderir à tese. Claro, há uma mensagem, essa mensagem é o discurso, ou o objeto do discurso, que vai ter um assunto, vai tratar de alguma coisa. Então, o orador propõe um discurso, uma fala, ele quer um texto, pode ser um texto visual hoje, um texto com imagens, mas ele propõe uma fala, um texto, o auditório recebe o texto e o texto foi feito para convencer o auditório. Quanto mais informações o orador tiver do auditório, melhor. O objetivo é o acordo. O que é o acordo? É fazer
o auditório aderir à tese. Daí, pessoal, na retórica a gente mede a eficácia da argumentação. Na retórica, um texto vai ser eficaz ou ineficaz, conforme a força dos seus argumentos para fazerem o receptor aderir ou não à tese. Bom, nesse momento, eu dei mais um pequeno passo, pessoal. Então, eu falei para vocês da retórica, a arte de falar em público, mas falar em público para convencer ou persuadir. Agora, eu apresentei a retórica como uma comunicação, inicialmente como outra qualquer, mas com uma característica muito peculiar. Aquele que cria a mensagem, que é o emissor, na retórica normalmente chamado de orador. Então, o orador cria uma mensagem olhando o tempo inteiro para o receptor, que é chamado de auditório, de ouvinte, mas enfim, a mensagem é feita sob medida do auditório, para o auditório, para quem ela se destina. Para quê? Para convencer esse auditório. Olha, nesse sentido, o emissor pode ter sido feliz ou infeliz, quer dizer, o seu discurso foi eficaz ou ineficaz. Se você publica uma postagem na rede social e você quer ser um influenciador digital, você vai ter que ser retórico. E se você publica uma notícia e quer ser um influenciador digital e ela não repercute, é porque você não soube produzir uma mensagem que realmente gerasse aquilo que você queria. Ela foi ineficaz. Você tem que admitir isso e mudar a tua estratégia, ou mudar teu público. Ou você errou no público, ou você errou na argumentação. Imagine que eu diga para vocês que eu quero ser o maior influenciador digital do mundo. E aí eu posto um texto, eu começo a postar textos discutindo a antinomia jurídica e a lacuna do direito no ordenamento jurídico brasileiro pós-século XXI, ou no século XXI. Ora, qual vai ser o alcance da minha argumentação para mim? Talvez eu seja o maior influenciador digital do mundo no campo da teoria geral do direito. E aí eu vou ter um bando de seguidores com 4 ou 5 seguidores. Tudo bem, se eu me conformar com isso e souber que isso fez de mim o maior influenciador digital do mundo no campo da teoria geral do direito, tudo bem. Agora, se eu comecei com a ambição de ter bilhões de seguidores, alguma coisa eu fiz de errado, né? Eu usei um argumento errado para convencer as pessoas a me seguirem. Porque, no fundo, o que eu queria? Que as pessoas me seguirem, dessem like, e aí eu vou fazer uma postagem, e a postagem vai... a postagem tratando sobre o uso dos princípios no preenchimento da lacuna no Supremo Tribunal Federal. Aí eu vou descobrir que a minha postagem teve 3 curtidas. Bom, eu tenho que ficar muito feliz, porque esse é o meu público esperado, esse é o público com o qual eu lido. Agora, se eu tinha expectativa de ter 3 milhões de curtidas, a minha estratégia foi errada. Se eu quis mobilizar as pessoas a me curtirem nessa intensidade, nesse volume, eu usei uma argumentação ineficaz. Eu montei um texto ineficaz. E é isso que rege as mídias sociais. E isso, pessoal, desculpe a insistência, é retórica. Então, a gente mede a eficácia ou não da argumentação, tá? Então, eu apresentei agora para vocês, como eu disse, os elementos. O orador, o discurso, o receptor, que é o auditório, e a necessidade de fazer o auditório aderir ao discurso, o auditório aceitar o discurso. Mas vamos refletir mais um pouquinho sobre esses elementos, tá? Na retórica, pessoal, como eu disse para vocês, o elemento mais importante é o receptor. O receptor é aquele a quem se dirige o discurso. É o que tem que ser convencido. Olha, o orador precisa conhecer a fundo o auditório, o receptor. Eu não sou propriamente um retórico. Eu não tenho objetivos retóricos quando falo. Mas ainda assim, ou quer dizer, meus objetivos retóricos são mínimos, né? Mas ainda assim,
Quando alguém me convida para fazer uma palestra ou para dar um curso em algum lugar, a primeira pergunta que eu faço, sem a menor dúvida, para quem que eu vou falar? É fundamental eu conhecer isso para saber como que eu vou dosar o meu discurso. Na retórica, isso é ainda mais importante, porque se eu quero só falar uma coisa que seja entendida, e eu não estou querendo que a pessoa concorde comigo, eu quero que ela me entenda e me critique, se for o caso, na retórica não é essa a minha perspectiva. Eu quero que a pessoa me entenda, aceite o que eu estou falando e, se possível, me siga. Para a retórica é ainda mais importante que a gente conheça o auditório, que a gente conheça o receptor. O que você tem que conhecer? Se você quer produzir um discurso retórico, se você quer ser o orador, o que você tem que conhecer do receptor ou do auditório? As crenças, as opiniões do auditório, no que ele pensa, no que ele acredita, no que as pessoas para quem você vai falar pensam ou acreditam, no nível de sensibilidade do auditório. Como assim? É fácil sensibilizar meu auditório? É fácil emocionar meu auditório? É fácil deixar meu auditório com raiva? Ou é um auditório mais frio, mais insensível? Também eu preciso saber qual é o contexto de vida. Eu vou falar com pessoas que vêm das classes mais baixas, eu vou falar com pessoas que vêm das classes médias, das classes mais altas, eu vou falar com pessoas que caíram na vida, que subiram, tudo isso é importante. Porque, gente, eu não estou querendo simplesmente apresentar argumentos para eles concordarem ou discordarem de mim. Eu quero apresentar argumentos para que eles concordem comigo. E aí as pessoas que compõem o auditório precisam ser amplamente conhecidas por mim. Veja, o auditório tem que aderir à tese, ele tem que aceitar o que está sendo dito. Na retórica, a gente pode pensar em dois níveis de adesão, que são igualmente bons do ponto de vista do retórico. A adesão pode ser racional ou irracional, emocional. Não importa. Se eu levar o auditório a aceitar o que eu estou dizendo, usando a razão, alguns vão dizer, eu convenci o auditório. Ótimo. Mas se eu conseguir levar a mesma reação, ainda que não pelo pensamento, mas pelas emoções, pela fé, pelos sentimentos, pelos valores históricos, olha, alguns vão dizer, se eu persuadir o meu auditório, ótimo, do mesmo jeito. Então, pessoal, o que eu estou colocando para vocês, olha só, no momento em que você quer fazer um discurso retórico, você quer convencer o auditório. No momento em que você quer fazer um discurso retórico, primeiro, antes de qualquer outra coisa, antes de pensar no que você vai falar, você tem que conhecer o seu auditório. Então você precisa conhecer o seu auditório para encontrar os argumentos depois que você vai levar. Olha, Leonardo, eu te confesso que não me ocorre esse termo que você trouxe, ignorância pluralística. Ainda assim, é absolutamente pertinente o que você está dizendo do ponto de vista da retórica. E eu vou dar mais um passo. Aliás, meu caro, eu vou colocar em câmera lenta aí as suas observações, porque ela. Ou não, continue assim, né? Você está antecipando aí os pontos que eu estou trazendo. E você vai entender por quê. Eu já vou chegar também nesse ponto, tá? Segura aí mais um pouquinho que eu vou chegar, porque essa observação sua é muito pertinente e eu vou dar mais um passo. Nesse primeiro momento, eu foquei naquilo que é mais importante, que é o auditório. Então, você quer fazer uma fala, insisto, na retórica, você não vai falar por falar. Você vai falar para convencer, se for racional, você vai falar para persuadir. Aliás, permitam-me, se eu fosse o filósofo Platão, eu diria, eu quero convencer. Então, o retórico pode usar a filosofia, pode usar a ciência? Pode. Se o retórico for um filósofo, ele vai falar, eu só quero convencer, não me interessa persuadir. O retórico não é só o filósofo. O retórico vai dizer, se eu falar para filósofos, talvez seja mais fácil convencer. Mas se eu falar
para leigos, para pessoas que não conhecem a ciência, para pessoas que não conhecem a filosofia, talvez o mais fácil seja eu persuadir. E ambos são igualmente bons para gerar o convencimento ou a persuasão, para gerar a adesão na minha tese. Então, pessoal, do ponto de vista da filosofia, há só uma estratégia de argumentação aceita, que é a racionalidade. Do ponto de vista da retórica, eu tenho mais estratégias de argumentação. E aí é o ponto que eu tenho insistido neste momento. Tudo vai depender do auditório. Claro, se eu quisesse falar com vocês de um ponto de vista retórico, a minha primeira aula teria sido um amplo processo de conhecimento de cada um de vocês. Eu teria aplicado 1, 2, 3 questionários para conhecer de um nível médio para cima cada um de vocês. E aí eu iria dosar o meu discurso, eu iria modelar a minha fala de tal forma que eu, a partir do que eu detectei de vocês, então o que eu iria querer detectar de vocês? Crenças, valores, então aquilo em que vocês acreditam, aquilo em que vocês pensam, eu iria querer entender o nível de sensibilidade de vocês, se vocês vão ser fáceis de influenciar com sentimentos, com paixões, e aí, voltando para o meu material, eu aproveito para chamar a atenção de uma palavrinha que está lá, porque quando a gente pensa no auditório, nós pensamos fundamentalmente no patos. Patos é uma palavra grega que deu origem à paixão. O que é o patos? A paixão. O que é uma pessoa apaixonada? É uma pessoa dominada pelo patos. A pessoa que perde a razão e passa a ser dominada pelo patos. O que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que perdeu a razão, não consegue agir. Ela está dominada pelo patos. Olha, então, conforme eu gostaria de saber qual o patos, quais as paixões que eu vou mobilizar para persuadir vocês. Bom, mas voltando aqui ao processo de comunicação retórico, depois, e aí, Leonardo, a gente vai chegar aí na tua observação e eu já volto, depois que eu conheci o receptor, olha que interessante na retórica, depois que eu conheci o receptor, a próxima coisa que eu vou fazer é cuidar de mim. A próxima coisa que eu vou fazer é me projetar enquanto imagem no receptor. Então, na retórica, o orador, o emissor, quer a adesão do auditório. Ponto. Depois que ele conhece o auditório, ele deve agora preocupar-se com o seu ethos, com a sua imagem pessoal. Olha, nós temos duas palavras gregas, ethos e ethos. A palavra ethos, em português, virou ética. A palavra ethos virou hábito, costume e a projeção da imagem de uma pessoa na sociedade. Olha, depois que eu conheço o meu auditório, eu vou construir uma imagem pessoal minha que seja a melhor para aquele auditório. O que significa isso? Eu vou modelar a forma do meu discurso conforme o auditório. Eu vou escolher o tipo de voz, a entonação, a rapidez com que falo. Vou pensar se eu vou gesticular mais, se eu vou gesticular menos, que tipo de roupa eu vou usar, se eu vou usar uma roupa formal, social, esporte, se eu vou estar informal, se eu vou estar despojado. Olha, tudo vai depender do que é melhor para
convencer ou persuadir o meu auditório. E aí, indo para a sua observação, Leonardo, olha só. Aí, a grande ambição do orador é construir uma imagem pessoal que gere credibilidade. O grande objetivo do orador é adquirir ou conquistar a credibilidade dos ouvintes, do auditório, do público, da plateia. E também, de novo, para conquistar a credibilidade, depende do auditório. Por quê? Conforme o auditório, você vai conquistar a credibilidade se você for uma pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa calma, que sabe o momento de ser um pouquinho mais duro, que sabe o momento de ser um pouquinho mais descontraído, olha, que tem equilíbrio na fala. Ou, às vezes, você vai conquistar assim, a credibilidade com a sinceridade. Às vezes, conhecendo o seu auditório, você vai perceber que o que eles mais valorizam é a honestidade. E aí você vai gerar uma imagem pessoal que você é, acima de tudo, sincero e honesto. Ou, de repente, a agradabilidade é um fator essencial para a conquista da credibilidade. E aí você vai ter que gerar uma imagem agradável de si, uma imagem que agrade, eventualmente, com um tom de voz mais calmo, mais tranquilo, mais sedutor, por vezes. Olha, mas eu insisto, tudo vai depender do auditório. Às vezes é um pouquinho de cada uma daquelas três coisas. Você vai ter que ser um pouquinho equilibrado, um pouquinho agradável, você vai ter que ser, esqueci, sumiu aqui o terceiro, honesto, né? Você vai ter que ser um pouquinho honesto, um pouquinho sincero. Olha, tudo, insisto, depende do auditório. Mas olha que interessante. E aí, olha, voltando à sua questão aí, Leonardo, olha que interessante. Primeiro você está preocupado no auditório, com o auditório. Depois você vai preocupar-se consigo. Por quê? Se você construir uma imagem de si no auditório que gere credibilidade, você atingiu o máximo. E aí, assim, eu estou tentando ponderar as palavras. Fale você. Qualquer porcaria, e eu queria falar coisa mais forte, me desculpem, mas fale você, qualquer porcaria para o seu auditório, se você conquistou a credibilidade, eles vão concordar com você. E aí é um pouquinho do que você colocou aí. Haverá essa cega obediência, essa cega subserviência ao líder. Essa é a ambição dos grandes políticos. No fundo, os políticos com vocação populista, como é o caso do Bolsonaro, como é o caso ou foi o caso do Lula, esses grandes políticos, líderes populistas, têm uma ambição de despertar nos seus seguidores, olha, só de falar seguidor, você já viu que o efeito retórico funcionou, mas de despertar no seu auditório, no seu público, a credibilidade, de transformá-los em seguidores. Veja, a retórica é uma estratégia e ela percebe essa estratégia. Que se você trabalhar a tua imagem pessoal e se você gerar credibilidade no auditório, fica muito mais fácil de persuadir ou convencer. Olha, se eu quero dar uma aula para vocês e eu quero que vocês saiam daqui convictos de que o céu é a cor de laranja. Veja, menos importante do que os argumentos. A coisa é tão absurda, né? Talvez tenha sido um mau exemplo.
Ou talvez um bom exemplo, né? Mas menos importante do que os argumentos que eu vou usar, mas muito mais importante do que isso, é eu conhecer vocês e tentar criar uma imagem minha para vocês de que eu sou crível, de que eu tenho credibilidade, de que vocês devem confiar em mim, de que tudo que eu falar vocês devem repercutir, e aí eu vou falar, olha, tem gente, para ficar aí na fake news, né? Tem gente ganhando dinheiro para registrar que o fulano morreu de Covid. E aí você sai disseminando. Isso foi feito por alguém que usou ropozinhos para disseminar, chegou até você e você recebe. Olha, e já dissemina. Olha, é falso, não tem pandemia nenhuma, não tem epidemia nenhuma. Ou pode ser que esteja do outro lado também, falando que tem mais epidemia do que tem, né? Mas de qualquer modo, a coisa foi produzida, chegou até você, mas porque você acredita na fonte. Porque você acredita em quem mandou para você, você nem pensa, nem lê. Olha, mas quem está falando é um. Peraí, quem está falando é um o quê? Então, porque quem fala é alguma coisa, o que essa pessoa fala é verdade? Se você acha que sim, a retórica funcionou com você. Mas olha, ele é professor de língua portuguesa, então, porque ele falou. Peraí. Se você parte desse princípio, é o que você está colocando aí. Você não está tendo senso crítico, né? Muito bem colocado. Se você parte desse princípio de que porque eu falei está certo, mas porque ele falou está certo. Olha, é um médico que está falando. Olha, é um enfermeiro. Então, porque a pessoa é enfermeira, ela não pode ser um mau caráter. Ou burra. E simplesmente está reproduzindo o que outros estão reproduzindo. Peraí, qual é a relação entre ser A ou B e fazer um argumento verdadeiro ou falso? Na retórica não tem relação nenhuma. Muito pelo contrário. Explicitamente as pessoas sabem, e aí sim, né, Leonardo? As pessoas sabem que uns querem confiar nos outros e a partir daí aceitam tudo o que eles dizem, né? Então é preciso pensar muito nisso. Olha, Stephanie, deve ter sido bem legal aí a atividade, né? Não sei se quem era a professora, não sei se eu conhecia ela ou não, mas é muito importante. Não sei se foi a Ani, né? A Ani de Mettmann. De qualquer modo, é muito importante. Olha, e eu vou bater na minha teclinha aqui, né? E não é porque eu disse que está certo ou que está errado, longe disso, mas isso é retórica, gente. Você entender essas coisas que você vai usar nos meios adequados de solução de controvérsias, né? Vocês tiveram aula com a Ani, né? Pena que eu só descobri isso agora. Eu adoro a Ani, né? E vocês já devem saber nesse momento que a verdade não existe, né? Aliás, eu brincava com a Ani e a respeito dela, né? Que a última aula da Ani, é que a gente não deu aula junto, mas eu diria para vocês, se vocês estivessem tendo aula com a Ani, que na última aula da Ani, vocês iriam descobrir, iria subir uma nuvenzinha assim, ela iria sumir e vocês iriam descobrir que a própria Ani não existe, né? Tudo foi uma grande provocação intelectual no melhor sentido possível, né? Ela era ótima professora aí na São Judas. De qualquer modo, então a retórica é uma ciência, é uma técnica que parte do pressuposto de que deve haver o convencimento ou a persuasão. Primeiro deve-se conhecer o receptor, primeiro deve-se conhecer o auditório, o público, depois você vai criar uma imagem de si, que vai tentar o máximo possível corresponder à expectativa do auditório. Isso vai facilitar sobremaneira as coisas. E como vocês já perceberam, como vocês já colocaram, né? Se você for bem sucedido, gerando credibilidade nas pessoas, se você for bem sucedido, gerando, então, a convicção nas pessoas de que o que você fala está certo,
teu caminho está muito facilitado. Vamos voltar para o material. E aí, pessoal, olha só. A terceira coisa que você vai se preocupar, com que você vai se preocupar na retórica, é a mensagem. Só aí você vai se preocupar com o objeto do seu discurso. Bom, a mensagem vai ser criada também ela conforme o auditório. Então, conforme as características do receptor, você vai escolher a sua linha de argumentação. E a gente pode pensar em duas linhas que muitas vezes vão andar juntas, um pouquinho de cada. De um lado, conforme o teu auditório, conforme os seus receptores, você pode optar por utilizar uma argumentação universal. O que significa isso? Bom, se é universal ou não, eu não sei. Muitos batizam dessa forma. Por que seria uma argumentação universal? Porque ela seria baseada em argumentos que todo ser humano aceitaria. Independentemente do momento, independentemente das opiniões individuais, todo ser humano aceitaria. Claro, tem auditório que é mais propenso a uma argumentação universal e tem auditório que é menos propenso a ela. Na retórica, tudo é relativo, pessoal. Mas, em tese, qualquer ser humano poderia aceitar esses argumentos. Por quê? Por exemplo, são argumentos baseados em fatos. O que é o fato? É um fenômeno que você mostra. Qualquer um pode ver o fato. É a chamada evidência real. O fato, todavia, padece de um problema. Ele tem que ser provado. Olha, o fato é uma evidência que qualquer um pode ver, qualquer um pode presenciar, qualquer um pode vivenciar, mas se não foi visto, se não foi vivenciado, ele tem que ser provado. Todavia, como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. O argumento baseado em fatos é fortíssimo, sobretudo se você prova o fato que você alega. Por isso é uma argumentação universal. Mas o argumento pode ser baseado também em verdades. Esse é o argumento tipicamente científico, sobretudo das ciências exatas. E ele é baseado em verdades dedutivas. A dedução é um raciocínio silogístico. É um raciocínio feito a partir do silogismo. O que é o silogismo? O que é a dedução? É um raciocínio que parte de uma frase maior, percorre uma frase menor e chega a uma conclusão. A frase maior é a premissa maior, a frase menor é a premissa menor e a conclusão decorre logicamente, silogisticamente dela. Por exemplo, todo humano é mortal. Esta é a premissa maior. Fulano é humano. Eu olho para fulano e percebo, fulano é humano. E eu tenho a informação geral de que todo humano é mortal. Olha, qual é a conclusão a que eu posso chegar? Fulano é mortal. Isso é um silogismo. Não dá para alguém discordar dessa conclusão, por ser dedutiva. Se todo humano é mortal e se fulano é humano, a única conclusão possível é que fulano é mortal. O tipo de pensamento das ciências exatas é baseado na dedução e ele é um tipo de argumento universal. Se você constrói um silogismo e uma dedução, todos, em tese, têm que aceitar. Ainda, a argumentação universal é baseada em presunções. O que é a presunção? A presunção é aquele fato que todos tomam como verdadeiro.
Então você precisa conhecer quais são as presunções do seu auditório. Por exemplo, a Primeira Guerra existiu. A Segunda Guerra Mundial existiu. Nós presumimos que essas duas guerras existiram. Claro, alguém pode começar a questionar essas presunções. Como tem gente que questiona hoje dizendo que o nazismo era de esquerda, né? Olha, estão questionando presunções. Pois bem, mas a maioria das presunções não é questionada. Todos admitem aquilo como verdade. E se torna uma argumentação universal, a menos que a presunção seja derrubada. Quando você usa uma argumentação universal, você quer convencer o auditório. Então você quer convencer, ou seja, você quer que o auditório aceite a sua tese pela razão. A tua argumentação ou é verdadeira ou é falsa. Ou o teu silogismo é correto ou é incorreto. Ou o fato que você apresentou existiu ou não existiu. Não há espaço para o provável. E aquilo que você conclui é irrefutável. Bom, por um lado, então, conforme o seu auditório, conforme o seu público, você vai conhecer o público, você vai montar a sua imagem pessoal, e aí você começa a produzir o seu discurso. Você começa a produzir a sua argumentação. Por um lado, conforme o seu auditório, você pode usar uma argumentação mais científica, uma argumentação mais verificável, uma argumentação que nós chamaríamos de universal. E você vai usar o quê? Fatos, verdades e presunções. Ô, Ananda, eu perdi aqui um momento da sua pergunta, viu? Ou da sua afirmação. Então, eu perdi aqui esse momento, né? De qualquer forma, pode ser, conforme o auditório, que uma argumentação mais científica, que uma argumentação mais universal não funcione ou tenha pouco peso. E aí a gente pensa também no fenômeno das fake news, né? De repente, não adianta você mostrar o fato, não adianta você investigar o fato. Existem outros elementos e outros argumentos que se tornam mais fortes do que um silogismo ou do que um fato. E aí nós entramos na seara da argumentação particular. Daí nós temos, então, verificar quais as características do auditório. Por que a argumentação é particular? Porque ela só serve para aquele auditório em específico. Só serve para aquele auditório em particular. Bom, na argumentação particular, você vai conhecer o seu auditório. Você precisa saber, então, quais os valores, quais as opiniões que o seu auditório tem sobre as coisas. Os valores podem ser abstratos. Então, qual é a opinião do auditório sobre justiça, o bem, o útil, o belo, sobre coisas concretas como família, Estado, mercado? Você precisa saber, então, quais os valores que são seguidos, que estão presentes no seu auditório. E não só isso. Você precisa saber também qual é a hierarquia desses valores. Qual é a ordem que o auditório dá de preferência para esses valores. Por exemplo, o seu auditório prefere a família ou o trabalho? O seu auditório prefere o Estado ou o mercado? Ou ainda, o seu auditório prefere o bem ou o útil? Você precisa conhecer o seu auditório, precisa saber quais valores estão presentes e quais são colocados em cima, acima, ou quais são colocados abaixo. Daí você estuda seu auditório, você levanta os valores, levanta as hierarquias e faz uma lista, que são os topoi. São os lugares comuns, são os valores comuns no seu auditório. Olha, você vai montar uma argumentação a partir dos topoi. O que é topoi? É lugar em grego. Então imagine que você analisa seu auditório e você conclui que existem 4 valores básicos que são comuns a todos do auditório. Olha, você vai argumentar dentro desses valores.
São seus topóis, são seus lugares. Você não vai sair de dentro deles. Por quê? Porque vai ficar mais fácil para você convencer ou persuadir o seu auditório a respeito da importância do quinto valor, que não faz parte do topói do seu auditório. É muito mais fácil se você ficar num lugar seguro, se você trouxer aí argumentos que valorizem aquilo em que seu auditório acredita para trazer uma novidade para ele, do que se você simplesmente ignorar as opiniões do seu auditório, trouxer só as suas opiniões que contrariam todas as outras para tentar defender uma nova opinião. Portanto, o retórico, numa argumentação particular, vai montar uma linha argumentativa que só serve para aquele auditório. Na argumentação particular, o objetivo é persuadir o auditório. Você vai usar um raciocínio fundamentalmente dialético. Constantemente você apresenta teses e antíteses. A conclusão é menos importante, você tem que apresentar teses e antíteses. E esse argumento admite o plausível e o irracional. Você não está trabalhando com o preto e o branco, você está trabalhando com o cinza, você está trabalhando com o possível, você está trabalhando com a fé, você está trabalhando com os sentimentos, com as emoções. A conclusão de um raciocínio que usa esses recursos não é necessariamente irrefutável. Você não produziu uma verdade científica, você produziu alguma coisa que convence. Então, pessoal, primeiro, você tem que conhecer o auditório. Segundo, você tem que construir uma imagem de si que corresponda ao auditório, que melhor convença ou persuada o auditório. Terceiro, você tem que montar uma argumentação. Você tem que montar um discurso. E aí você tem duas grandes possibilidades. Eu vou fazer um discurso que serve para todo mundo. Eu vou usar a ciência. Tá. Mas o fato de que a ciência serve para todo mundo, talvez não sirva, talvez não justifique o uso dela, talvez ela não sirva para o seu público concreto. Não adianta você ficar esperneando, dizendo que é uma verdade científica, que é um fato, que está documentado na história, porque esse tipo de argumento não funciona com o seu auditório. Não adianta você bater o pé, ficar bufando, repito, porque o seu auditório está marcado por outros topoi, por outros valores comuns. E aí você tem que adotar a segunda linha de argumentação, que é a argumentação particular. Você tem que conhecer as pessoas concretas com quem você vai conversar, avaliar o que essas pessoas pensam, quais são os valores que elas aceitam, e a partir daí montar a sua estratégia de argumentação. Com isso, eu apresento em linhas gerais a comunicação retórica. Eu quero agora falar um pouquinho da retórica no direito. Então eu quero apresentar aqui, para ir indo para os finalmente, né? Quero apresentar aqui uma reflexão a partir disso, colocando então essa comunicação retórica num momento específico do universo jurídico. Vamos então falar um pouquinho. Aí uma comparação só, pessoal. A argumentação universal é atemporal, lógica, baseada na certeza. A argumentação particular é temporal, só serve para aquele momento, para aquele público, para aquelas pessoas, é baseada no plausível, é baseada nas possibilidades. Bom, então, eu quero falar um pouquinho da argumentação, principalmente na petição inicial. Eu estou pensando mais na petição inicial, mas serve também para a sentença. Por que eu estou pensando nessas duas peças processuais? Porque ambas trabalham com fatos e ambas trabalham com leis que são apresentadas e interpretadas. Olha, na petição inicial, o advogado apresenta os fatos, depois apresenta uma lei para ser aplicada aos fatos e apresenta interpretações para esta lei. Então, na argumentação jurídica, na petição inicial ou na sentença, existem três problemas que quase sempre se repetem. O primeiro problema, identificar o fato. Olha,
nós temos um autor que diz que aconteceu uma coisa. E nós temos um receptor que diz que aconteceu outra coisa. O que foi que aconteceu, afinal de contas? Ambos têm que convencer o juiz. Ambos terão que argumentar para convencer o juiz. Ou ainda, depois que nós mostramos qual foi o fato, eu preciso encontrar uma lei que esteja prevendo aquele fato. Mas eu posso encontrar 2 ou 3 leis. Eu preciso argumentar para justificar essa escolha. Por fim, eu identifiquei o fato, identifiquei a lei. Agora, eu preciso extrair dessa lei um significado e uma medida aplicável ao fato. Bom, um autor belga, esse infelizmente não está na minha biblioteca, depois vocês têm que, se tiverem interesse, peguem na biblioteca física. Um autor belga, Chaim Perelman, escreveu alguns livros a partir de 1958, resgatando a retórica. Houve um movimento no século XX em que a retórica foi resgatada da antiguidade e voltou a ficar importante. O Perelman analisa um pouquinho a retórica jurídica. E o que ele diz? Antes da Revolução Francesa, o juiz, quando julgava um conflito, se preocupava em fazer um julgamento justo. Mas o que ele entendia por um julgamento justo? Um julgamento que fosse igual aos outros que já aconteceram. Daí a preocupação do juiz era em levantar costumes e precedentes. Ele queria pegar casos parecidos no passado que foram julgados para descobrir o jeito como foram julgados e julgar de um modo parecido. Com a Revolução Francesa, em 1789, a lei passa a ser feita pelo povo. E aí surge um grande problema da segurança jurídica. Se a lei é feita pelo povo, nem o presidente, nem o juiz podem descumprir a lei. São necessários, então, mecanismos para garantir que todo julgamento seja estritamente nos termos da lei. Surge a tese de que o julgamento é dedutivo. A lei é a premissa maior. O fato é a premissa menor. E a sentença é a conclusão. Olha, a lei diz proibido matar. Premissa maior. Fulano mata alguém. O ato concreto de matar alguém é a premissa menor. Matar qualquer pessoa em qualquer circunstância é a premissa maior. Mas a lei diz que matar alguém em qualquer circunstância resulta em prisão. Em concreto, então o juiz olha, matar alguém, pena, prisão. Fulano matou alguém. Opa, fulano está enquadrado na lei. Se ele está enquadrado na lei, logicamente, o juiz só pode fazer uma coisa. A partir do momento que o juiz concorda que houve o ato do homicídio, só lhe resta uma coisa a fazer: automaticamente prender o fulano. A sentença é uma conclusão necessária e irrefutável. Então, nesse momento, considera-se que o direito é dedutivo e o juiz vai deduzir a decisão da lei. A partir da metade do século XX, diz Perelman, todavia, há um aumento no potencial argumentativo do direito. Olha, a sociedade passa a exigir que o juiz não apenas aplique a lei. Claro, o juiz tem que aplicar a lei. A sociedade espera que o juiz aplique a lei, mas, mais do que aplicar a lei, a sociedade espera que o juiz seja justo
e razoável. Então, diz o Perelman, além do imperativo sistemático, ou seja, do juiz ter que seguir a lei, surge o imperativo pragmático. A sociedade quer que a decisão seja justa e razoável. Ora, voltemos aqui para os nossos 3 problemas. O primeiro problema é identificar o fato. O que aconteceu? O autor diz que foi uma coisa, o réu diz que foi outra. Então nós temos que argumentar mostrando o que houve, quais as pessoas envolvidas e quais as suas responsabilidades. Nós estamos falando de uma argumentação que envolve fatos. Portanto, uma argumentação universal, que trabalha, às vezes, com presunções. São muitas as presunções que a lei traz. Eu estava andando de carro, ele bateu atrás. Opa, ele é culpado. Por quê? Porque a lei presume que se ele bateu atrás, ele é culpado. Existem muitas presunções legais. Agora, o seu argumento, a sua argumentação em torno dos fatos será a argumentação probatória. Você vai tentar provar os fatos com documentos, perícias e testemunhas. Bom, nesse momento, pode acontecer de surgir um tipo de argumento que é aquele argumento que desqualifica a pessoa, sobretudo se houver uma testemunha. Você vai dizer, olha, essa pessoa não pode testemunhar, ela não é uma pessoa confiável, ela é irmã do autor ou é irmã do réu, ela tem interesse pessoal na causa. Enfim, o primeiro problema é identificar o fato. Uma vez que o fato foi identificado, surge o segundo problema. Qual é a lei aplicável? Olha, tem uma lei que é a X que talvez esteja tratando desse fato. Mas também tem uma lei Y que talvez esteja tratando do fato. Será que eu vou encaixar o fato na lei X ou na lei Y? Peraí, você é advogado do autor ou do réu. A lei X traz uma consequência boa. A lei Y traz uma consequência ruim. Como advogado da parte, você vai tentar enquadrar o caso na lei X. E como que você vai fazer isso? Então você vai tentar mostrar que a lei X é a premissa maior e que o fato é a premissa menor, e não que a lei Y seja a premissa maior. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso argumentando. Você vai ter que trazer uma argumentação que mostre que a lei X é mais adequada para o caso do que a Y. E essa argumentação vai recorrer à doutrina e à jurisprudência. Então você vai recorrer à doutrina e à jurisprudência para tentar demonstrar que a lei X se adequa ao caso. E olha como vai ser a sua argumentação. Você vai usar o argumento de autoridade. O fulano, que é um grande estudioso da matéria, diz que a lei aplicável ao caso é a X. Ou o Supremo Tribunal Federal, maior tribunal do Brasil, diz que a lei aplicável ao caso é X. Você recorreu à autoridade do doutrinador ou do Supremo. Ainda, para poder recorrer à autoridade, você vai usar um outro argumento, de analogia. Você vai mostrar que o caso estudado pelo fulano ou o caso julgado pelo Supremo são similares ao seu caso. Naquele caso parecido com o seu, o doutrinador mandou aplicar a lei X. Naquele caso parecido com o seu, o Supremo mandou aplicar a lei X. E ainda você vai usar o argumento de exemplo. Você vai dizer, olha, os casos anteriores ao meu, que são similares ao meu, foram todos julgados com a lei X. Logo, este caso atual tem que ser julgado com a lei X. Bom, primeiro problema, qual foi o caso? Segundo problema, qual regra usar para julgar o caso? Terceiro problema, como interpretar e aplicar essa regra? A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 5º, diz que a interpretação da lei
tem que levar em consideração os fins sociais do direito e o bem comum. O artigo 8º do CPC acrescenta, além dos fins sociais e do bem comum, a interpretação do direito tem que levar em consideração a dignidade, a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então, uma vez que o juiz identifica e que ele aceita que a lei aplicável é uma, ele tem o problema de interpretar essa lei. Duas coisas podem acontecer. O juiz pode ser literal, fazer um silogismo, aplicar o que está estritamente escrito na lei, justificar com a doutrina e com a jurisprudência e chegar a uma decisão que seja justa. Ele vai justificar, vai dizer que aquela decisão é justa e tudo está resolvido. Mas pode ser que, se ele for literal e simplesmente aplicar o que está escrito na lei, ele termine numa decisão injusta. Aí, ele precisa construir uma argumentação um pouco mais sofisticada. Nesse caso, o advogado vai pedir para o juiz, ou o juiz vai construir uma argumentação em que ele precisará, então, recorrer a alguns topoi, a alguns valores do sistema do direito. Como, por exemplo, a justiça, os fins sociais e o bem comum. Esses valores vão justificar, por exemplo, uma interpretação extensiva ou restritiva, uma interpretação que alarga a lei ou que reduz o tamanho da letra da lei, ou ainda o uso dos princípios para julgar o caso. É muito comum o STF julgar casos a partir de princípios constitucionais. Ora, e como que ele justifica isso? Pragmaticamente dizendo que a consequência do seu julgamento é a melhor possível e sistematicamente mostrando que a decisão está muito mais em conformidade com o espírito do direito, com a estrutura do direito, com o sistema do direito, do que se a decisão fosse meramente literal. Portanto, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês, primeiro, foi a retórica, né? Então eu mostrei genericamente o que é retórica, disse que o argumento vai depender do auditório, mas o que eu quis mostrar para vocês é que no direito a retórica entra. Claro, no direito eu tenho já um auditório definido. Quem é o auditório do direito? Se você é o autor, o teu auditório é o juiz. Você quer convencer o juiz. Se você é o juiz quer convencer as partes, os tribunais e a sociedade. Olha, se você é o autor e está argumentando, você tem que convencer o juiz. Daí, você vai ter que mostrar o que para o juiz? O que aconteceu? Quais foram os fatos, primeiro? Qual lei vai ser aplicada aos fatos? Então, no momento de mostrar quais foram os fatos, o melhor argumento para você usar com o juiz é o argumento de índole universal. Você está trabalhando com fatos, é difícil fugir disso. Você vai ter que provar o fato, você vai ter que trazer provas, você está trabalhando com evidências. Você não vai dizer, olha, mais ou menos o que aconteceu foi isso. Você está extremamente prejudicado na tua tese. O juiz vai querer saber, mas foi isso que aconteceu ou não foi? Ah, foi mais ou menos isso. Houve o dano ou não houve? Houve mais ou menos o dano. Isso não vai funcionar. No momento do fato, a argumentação é universal. Quando você passa a argumentar com relação à fundamentação jurídica, qual lei que incide no fato? Você vai ter que fazer uma argumentação baseada na doutrina e na jurisprudência. Essa argumentação usa argumentos de autoridade, argumentos do caráter exemplar e da analogia. Você vai mostrar que a tua decisão é parecida com as outras, que outras decisões são anteriores à sua e devem servir de exemplo para a sua decisão, e você vai dizer que o seu caso já foi decidido por tribunais superiores, a autoridade deles, e o seu caso já foi decidido por grandes doutrinadores do direito. Pessoal, então veja que há um grande espaço argumentativo dentro das petições e das sentenças. E esse espaço trabalha normalmente com esses tipos de argumentos que eu apresentei para vocês. Por quê?
porque são os argumentos mais adequados para o convencimento do juiz. Ah, mas eu conheço o juiz, eu sei que com ele cola mais o argumento A do que o argumento B. É exatamente isso. E você vai ser mais retórico ainda, porque aí você vai estar começando a montar uma linha ainda mais particular de argumentação, conforme você conheça o juiz em específico, o juiz em concreto, que é o conhecimento do auditório. Quanto mais você conhecer o juiz, melhor para você como advogado ou como advogada. Porque você vai montar uma linha de argumentação que vai funcionar melhor com o seu juiz em específico. Só para finalizar, pessoal, uma das palavrinhas da moda no direito hoje, tem algumas que são palavrinhas da moda, né? Compliance é uma delas. Mas uma outra palavrinha da moda no direito, muito interessante, é a jurimetria. O que é a jurimetria? É a obtenção de dados, muitas vezes big data, né, big data. Você vai obter dados a respeito dos juízes. Existem empresas que são legal techs, law techs, que são especializadas em obter dados dos juízes. Acho que se você olhar de um ponto de vista retórico, fica claro para você por que esses dados são tão relevantes. Se você trabalha no escritório que tem todos os dados a respeito de um juiz, você pode produzir o seu discurso, retoricamente falando, absolutamente de acordo com o juiz. Pois bem, a era que nós vivemos é uma era da retórica. É uma era em que, por ser da retórica, todos querem informações sobre todos. Quanto mais informações uma empresa tem sobre um consumidor, mais fácil dela produzir um discurso retórico que convença o consumidor a comprar. Quanto mais informações um líder político possuir sobre os cidadãos, mais fácil ele mobilizar o cidadão para votar nele ou para não votar num outro candidato. E assim sucessivamente. Pois bem, nesse nosso momento, a informação que é essencial se torna cada vez mais a informação sobre o cidadão, sobre o consumidor, sobre o trabalhador. Dito isso, eu só gostaria que vocês não continuassem tendo a ideia de que a liberdade é uma palavra forte no capitalismo, porque eu acho que tudo o que nós estamos mais perdidos, tudo o que nós mais estamos perdendo no capitalismo hoje é justamente a liberdade. Pessoal, eu vou agora falar um pouquinho da matéria da prova, tá? A prova vai até aqui. Mais tarde, eu vou compartilhar com vocês um vídeo em que eu falo sobre a norma culta. Eu vou trazer algumas regrinhas, não cai na prova, vai ser só como curiosidade, só para fechar a nossa matéria. Eu quero agora mostrar para vocês que lá no mural, olha, aqui no mural, eu postei a matéria da prova. Então, temos aqui que a prova começa na apresentação 3, a partir de sintaxe. Cai na prova a apresentação 4 e a apresentação 5. Termina, portanto, neste momento que eu terminei a aula. A prova vai ter 5 testes, valendo 20 pontos, 2 questões discursivas, valendo 20 pontos. Eu vou entregar para vocês um Forms do Google com os 2 tipos de questões. Eu acabei optando por fazer tudo no Forms. Lembrando que meu material está aqui, então eu priorizei o vídeo, eu não consegui colocar ainda no último caso, nos 2 últimos casos, atividades, coloquei até a 4 atividade. Eu não consegui transpor a atividade do Socrative no caso da retórica, mas você tem aqui o PDF da aula e o vídeo da aula. Todos os vídeos no YouTube estão aqui, tá, pessoal? Perceba aí que você deve ter eu não fiz as contas, umas 4 ou 5 horas de vídeo no YouTube, tá? Talvez umas 4 horas de vídeo no YouTube.
Aqui no mural, eu vou postar daqui a pouco o nosso encontro síncrono de hoje. Então, eu vou postar esse encontro síncrono, que vai ser o 10, e eu vou colocar aqui na postagem também a nossa playlist com todos os encontros síncronos, tá? A prova não vai ser segmentada como foi a D1, mas ela é uma prova que tem duas partes, a parte escrita e a parte em teste. Vai ser tudo no mesmo formulário. Eu estava em dúvida, Stephanie, de colocar o teste no Forms e a parte escrita no Google Docs. Aí, como eu vi que toda a orientação da coordenação está sendo no sentido da gente colocar tudo no Forms, eu optei por colocar tudo no Forms, porque eu acho pior o Forms para escrever do que o Doc do Google. O editor de texto do Google eu acho melhor para escrever, seja do celular, seja do computador, tá? Mas aí eu ficar dois instrumentos. Então eu optei por colocar tudo junto, vai ter uma prova contínua com teste e questão escrita, tá? Terá limite, eu ainda não decidi, eu estou ainda... E eles trabalham com limite por caractere, eu estou simulando isso, viu, Stephanie? Mas eu vou fazer uma pergunta que não vai exigir isso e que você possa trabalhar com 1 hora também, né? Infelizmente, eu não posso marcar a prova de vocês mais cedo. Eu não sei se vocês têm prova no primeiro horário, mas eu tenho. Eu aplico prova para outra turma. Senão, eu até combinaria. Gente, vamos fazer a prova 8, 8h30, a gente fica aí até o tempo que vocês... Não posso. Vamos ter que fazer a prova a partir das 9 horas, tá? Eu estou preso a isso, o meu limite vai ser aí 1 hora. Até as 10 a gente comenta a prova depois. De qualquer modo, eu vou fazer uma prova que vocês vão fazer com tranquilidade nesse tempo, tá? Fiquem tranquilos. Mais uma última coisinha para o nosso encontro de hoje, tá, pessoal? Depois eu volto aqui para tirar mais dúvidas, só quero compartilhar a tela. Especificamente, eu quero falar um pouquinho da A2, tá? Então, permitam-me falar um pouquinho da A2. Aqui, problemas da A2. O grande problema, olha, nós temos até a pergunta aqui da Jaqueline, tá, pessoal? Isso foi feito em sala também, oralmente, e eu falei quando eu expliquei a matéria. Vocês vão entender qual foi o grande problema da A2. A turma de vocês foi a melhor turma, viu, pessoal? Eu acho que as notas... Eu não comparei as médias, mas na minha memória, a média da turma de vocês foi a melhor. Não significa que eu não vá falar algumas coisas aqui, mas é uma exceção quem foi mal, tá? Primeira questão, pensando na clareza da Lei Complementar 95, tal, o que me interessa é isso. Transcreva um exemplo de artigo de lei que não seja claro. Eu mostrei para vocês no vídeo a minha rubrica de correção, pessoal. E eu disse aqui que tem que citar um artigo, indicar o número do artigo e a lei. Ponto. Você tem que citar o artigo, o número de artigo e da lei. Você tem que transcrever o artigo. E eu falei, literal, transcrição. Você tem que transcrever o artigo. Qual é o problema? Alguns grupos não transcreveram o artigo. Alguns grupos não citaram a lei. Eu coloquei na rubrica, eu falei isso para vocês, de onde vem o artigo. Jogaram artigo 30. Artigo 30 do que, cara pálida? Do teu condomínio? Artigo 30 do contrato social da tua empresa? Olha, mas o grande problema foi que muitos grupos não citaram uma lei. Alguns grupos, pessoal, citaram a Constituição. Mesmo eu tendo dito que tecnicamente lei é lei, Constituição é Constituição. Mesmo eu tendo dito e escrito lá na pergunta feita, lá na prova. Eu quero que você fale de lei, e eu expliquei isso. Lei pode ser ordinária, complementar.
estadual, federal ou municipal. E é mais ou menos o que está aqui perguntado pela Jaqueline. E eu escrevi qualquer artigo de lei, apenas lembrando que a Constituição tecnicamente não é uma lei. Pode ser lei ordinária ou complementar, federal, estadual ou municipal. Além disso estar gravado nos vídeos, eu escrevi lá, pessoal. E eu salientei para você, eu descontei nota de quem colocou uma lei, um artigo da Constituição, que não é lei. É a Constituição, nesse sentido que eu fui muito preciso. Também não aceitei decreto. Decreto-lei é diferente, porque o decreto-lei foi recepcionado com força de lei. Então, quem citou a LINDB citou um decreto-lei, mas que foi pelo Supremo recepcionada como lei. Quem citou o Código Penal citou um decreto-lei, mas que foi recepcionado com força de lei. Agora, outro problema. Teve gente que citou o CPC antigo. Você não tomou cuidado, eu falei para entrar no site do Planalto. Parece que tudo que eu falei aqui foi em vão. Eu falei para você, entra no site do Planalto, pega uma lei válida. Lá, naquele momento, eu disse para vocês, tem que ser uma lei válida. E está lá na rubrica também. Então, pessoal, muita gente que perdeu ponto, que foi pouco perto de quem foi muito bem, mas muita gente que perdeu ponto, perdeu por causa dessas coisas, na A2, tá? Também teve algum problema de não mostrar qual era a linha violada. Eu fui explícito, eu fui literal, eu coloquei na rubrica, você tinha que indicar a linha violada. Teve gente que tirou nota máxima, a questão foi muito simples. Citou o artigo e a lei corretamente, lei tal, artigo tal, escreveu o artigo. Ponto. Primeiro item, nota máxima. Depois, a linha violada foi, eu não lembro qual que é aquela linha, a linha que fala da ordem direta, acho que é a B, né? Putz, eu sou péssimo para memorizar leis. Então, a linha violada foi a B, a C, eu não lembro qual, porque o artigo citado não está escrito na ordem direta. O artigo citado começa com o complemento, depois apresenta o verbo e depois o sujeito. A Lei Complementar 95 pede para começar com o sujeito C, né? Obrigado, Stephanie. A linha C foi violada. Por quê? A ordem não é direta. Não foi citado o sujeito. Então, aí fala, o artigo citado traz o complemento, o verbo e o sujeito. A linha manda usar a ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento. Alguns até acrescentaram. A lei deveria estar escrita assim. E escreveu. Nota máxima, 3 linhas. 3 linhas. Pessoal, a turma de vocês foi bem, tá? Eu tô falando, Adriano, parabéns, Renan aí. A turma de vocês foi bem. Eu tô parecendo aqui o chato que tá pegando no detalhe, mas não é por isso não, é porque quem mais precisa da justificativa, quem mais precisa da explicação é quem, porventura, cometeu o deslize, né? É quem tá ansioso, é quem tá com razão, preocupado, tenso. Então, por isso eu estou falando assim e eu estou enfatizando essas coisas, para justificar, eventualmente, a nota, tá, pessoal? Mas eu vou ficar à disposição de vocês. Então, entre a prova e as subs, nós teremos uma aula que eu vou ficar à disposição de vocês. Eu estou terminando de montar as provas de vocês. Uma vez que eu defini o formato, eu estou adaptando o meu banco de questões. Assim que eu terminar de montar a prova de vocês, eu vou retomar as pendências da A1, da D1 e agora da A2. E aí, aos poucos, eu vou atendendo todos vocês. Quem tiver pendência, coloca lá no mural, por favor, tá? Coloca no mural. Se já não colocou, se colocou, vocês vão perceber que eu vou começar a atender todos vocês. Calculo que daqui a uns 2 ou 3 dias, tá? Aí eu começo a atender todos vocês. Dito isso, alguma dúvida, algum questionamento a respeito da matéria, ou da matéria que cai na prova, ou da própria prova, né?
Obrigado, Jade, pelo feedback. Obrigado, Larissa. Pessoal, então, se não há dúvidas, não vai ser difícil, Stephanie. Não fica com medo. Eu estou pensando que você vai estar com o material do lado, vai ter uma ou outra questão que vai exigir o raciocínio, a reflexão, né? Sobretudo nas questões mais escritas, mas eu não pretendo fazer uma prova difícil. Estritamente ela vai estar respondida com as aulas, tá, pessoal? Então eu estou montando uma prova em cima da apresentação e do que eu dei em aula. Eu tenho um banco de questões com questões feitas para a resposta em sala. O que significa que eu estou adaptando essas respostas, essas perguntas, tá? Para que vocês possam fazer com consulta. Então, eu estou imaginando isso. É bom, Júlia, a ansiedade é boa, até um limite, tá? Mas ela é boa. Então, não fica preocupada por estar ansiosa. Você sempre vai se dar melhor se você estiver ansiosa do que se você não tiver. O problema é quando ela extrapola os limites, tá? Seria legal vocês estudarem um pouquinho a filosofia platônica. Platão diz que existem três almas: a alma apetitiva, que cuida dos apetites, a alma colérica, que cuida da defesa de si e do corpo, portanto, cuida da cólera, da fúria, da raiva, e a alma racional. Olha, olhando do ponto de vista de Platão, o grande trabalho que você tem que ter sobre si mesmo é para moderar os apetites. Olha que coisa bonita, né? Isso é contemporâneo. Você tem que moderar os apetites, não é matar os apetites, senão você morre de fome, né? Não é matar o desejo. O apetite é o desejo, né? A fome, o desejo de toda a natureza. Você mata a vontade de viver. Então, você tem que moderar os apetites e você tem que tornar a função colérica prudente. Você tem que tornar prudente a tua defesa do organismo. Então você precisa usar esse universo da razão que está no seu cérebro para controlar as outras funções da sua alma e atingir o equilíbrio. Esse é o ensinamento do Platão. E por que isso é importante? O que a razão é boa, né, Stephanie? Aproveitando com a filosofia. Por que a razão é importante? O que a razão traz para você? A alma racional traz para você a noção de tempo e espaço, entre outras coisas. Se você é dominado pela fúria, se você é dominado pelos apetites, você vai perder além da tua capacidade de reflexão, a tua capacidade de dimensionar o tempo, de controlar o espaço. E aí você não vai conseguir se organizar, você não vai conseguir se programar, não vai conseguir se preparar para fazer a prova e não vai conseguir executar uma prova boa. Mas cuidado, se você matar os teus apetites, se você matar o teu desejo, você não vai ter desejo. Você ficar muito quadrado, muito racional, muito fechado, você não vai ter vontade, você não vai ter prazer, você não vai gostar da tua vida, né? Enfim, já fui longe demais, né, pessoal? Depois aí, viu, Stephanie, Clayton, eu vou publicar meu livro de autoajuda, né? Quando eu fizer isso, eu compartilho com vocês, mas já existe, não? Eu não conheço esse livro especificamente, menos Prozac e mais Platão, né? Tem um livro que é um pouquinho assim, e é por aí mesmo, né? Eu vou ver se eu vou inventar um nome indiano, de guru indiano, isso pega bem, vou inventar um nome de guru indiano e vou lançar o livro, tá? E aí eu compartilho com vocês, vocês vão saber, né? Eu vou ser honesto com vocês, mas vocês disseminem aí para o resto do mundo, que é um guru indiano que, em primeira mão, foi publicado aqui por mim, né? Pessoal, muito obrigado aí. Então, fiquem calmos, tá? Tenham ansiedade, sim, tenham desejo, sim, mas tentem moderar e tornar prudente um pouquinho essas outras partes da alma para falar como Platão. Muito obrigado, gente. Boa noite. A gente se encontra, então, na semana que vem. Quem que é a representante mesmo da sala? Agora eu me atrapalhei. A representante está aí, a Liliane, o Vitor,
Eles têm meu contato aí? Nenhum dos dois? Eu não lembro se eu passei meu contato. Se precisarem de alguma coisa, espero que eles tenham meu contato. Eu vou aqui desligar a gravação, né? Para